Brasil é o segundo país do mundo com a maior população negra, atrás apenas da Nigéria. Ainda assim, conseguiu, ao longo de sua história, produzir um quadro de desigualdade extrema entre negros e brancos. E o que é pior, até bem pouco tempo, o Brasil não levava em conta as categorias racismo e discriminação racial para explicar o fato de os negros responderem pelos mais baixos índices de desenvolvimento humano e os brancos pelos mais elevados. Eu sou Edson Tavares e este é o podcast Aqui às Quintas, em sua segunda temporada Negritudes. No episódio de hoje, o tema é o negro e a educação. Eu e a professora Lucimere Passos conversaremos com a também professora Teresa Raquel Silva. Mesmo com essa tentativa de silenciamento do que é tão óbvio, a luta de resistência do negro continua ativa e já é responsável pelo estabelecimento de um debate lúcido e coerente em que se tenha claro que definitivamente não vivemos numa democracia racial em que todos têm os mesmos direitos e chances de crescimento. Vêm sendo denunciadas sistematicamente as condições de vida da população negra brasileira, evidenciando que, entre outros fatores, o acesso e permanência dessas pessoas no sistema educacional é permeado por uma série de entraves. Essas constatações acabaram por forçar o Estado a construir políticas públicas de combate a essas desigualdades sociais e educacionais, como a obrigatoriedade do ensino de história e cultura africanas e afro-brasileiras. Essa estratégia vem do fato de que o conhecimento histórico é ferramenta indispensável para o combate aos mecanismos legais, pedagógicos, administrativos e políticos que foram e ainda são adotados pelos sistemas de ensino para impedir o acesso de pessoas negras à educação regular e formal. Em função disso, a nossa conversa de hoje será com a professora Teresa Raquel Silva, a quem a ativista negra Lucimere Passos, minha parceira neste projeto Negritudes, vai apresentar agora. Continuando a série de entrevistas do projeto Negritudes, apresentamos nossa terceira convidada, a professora Teresa Raquel Silva, que é graduada em Pedagogia pela FAPICA, pós-graduada em Psicopedagogia, também pela FAPICA, pós-graduada em Política de Promoção da Igualdade Étnico-Racial na Escola pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, é professora efetiva da Rede Municipal de Caruaru, foi membro do Conselho de Igualdade Étnico-Racial de Caruaru e é professora formadora em Educação e Direitos Humanos. Teresa, seja bem-vinda ao podcast Aqui às Quintas. E a minha primeira pergunta é a seguinte: dá para avaliar o índice de desenvolvimento escolar do negro no Brasil sem levar em conta sua história de racismo e discriminação? Saudações fraternais, professor Edson Tavares, professora, militante social e amiga Lucimere Passos. Queria dizer da honra, da satisfação de participar do podcast Aqui às Quintas, nessa temporada de grande relevância para a sociedade brasileira, que é o Negritudes. Não basta não ser racista, é necessário desenvolver atitudes, desenvolver atividades, filosofias sobre o antirracismo. E eu vejo neste podcast essa possibilidade. E de fato, professor Edson, não existe a menor possibilidade da gente iniciar uma conversa sobre o desenvolvimento escolar do negro sem a gente contextualizar, o preconceito e a discriminação que foi submetido no nosso país.
Então, para se analisar esse desenvolvimento, é necessário compreender a estrutura racista que a gente vive no Brasil, né? Paulo Giraldelli Júnior, em seu livro História da Educação, apresenta a história da educação brasileira como um projeto político disputado pelos interesses da classe social dominante, não é? E, obviamente, que a pessoa do negro não estava, né, como participe desse conjunto. Então, esse modelo de educação pertencia à classe hegemônica, né, uma educação elitista desde o princípio. Né? Tem um teórico, o Salles, né, que ele traz em um artigo a trajetória educacional dos negros no Brasil, em que esse modelo educacional do Brasil colônia, ele tinha como objetivo modelação dos povos nativos para se adequar aos princípios europeus e incluí-los numa lógica de trabalho escravizado. No entanto, né, o negro era totalmente excluso dessa ideia de educação escolar. Já no Brasil Império, quando as escolas se propagam, né, ainda assim não existiam escolas formais para negros, tampouco apoio governamental que permitisse seu ingresso. Né? Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos da América, né? Que era um país que vivia esse racismo de forma explícita. Né? Então, existia escola para negros, era uma escola separada, né? Por conta do apartheid. Escola para negros e escolas para brancos, mas os negros tiveram, né, essa possibilidade de educação. Essa educação que foi negada, né? Alguns negros encontraram resistência, não é? E nessa resistência iniciaram sim os processos escolares informais para negros. Trazendo para os dias atuais, a gente também contextualiza o capitalismo. Então, o capitalismo ele alimenta esse racismo e não existe uma sociedade igualitária, fraterna dentro das diferenças étnico-raciais dentro de um contexto capitalista. A estrutura da educação no Brasil pode ser considerada inclusiva e para todos? Olha, Lucimere, no papel, na teoria, na fala, sim, nós temos uma educação no Brasil inclusiva, né? Lei 10.639, Estatuto da Igualdade Racial, diretrizes nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura brasileira e africana. Nós temos diretrizes curriculares para a educação escolar quilombola. Nós temos diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos. Né? Nós vivemos nesse Brasil lindo, né? Maravilhoso. No entanto, os dados nos trazem outro discurso, outra realidade. No Brasil, os negros ocupam os postos de trabalho de menos prestígio, habitando em larga escala o lugar daqueles que nada têm. Crianças, jovens, adultos, ao invés de estarem estudando, ocupando seus espaços na escola, estão a serviço desse capitalismo que nos minimiza, nos invisibiliza. Né? Nós estamos sim nos sinais de trânsito, nós estamos enquanto aviõezinhos nas áreas periféricas. Em casa nós estamos em precária situação de subsistência. E quando nós vamos para a escola, né, além do nosso desenvolvimento ser diferente por essas razões ligadas ao capital, vão ser também diferentes pelas condutas racistas que a própria escola permite. Em 2018, o atraso escolar no ensino médio atingiu quase 2 vezes mais pessoas negras que pessoas brancas. Então é esse Brasil que nós
vivemos. O IBGE, em 2018, a taxa de analfabetismo entre a população negra era de 9,1, cerca de 5 pontos percentuais superior à da população branca, de 3,9. Então, a gente precisa entender que essa estrutura de educação no Brasil, ela é estrutural e sistêmica, né? Tão quanto a questão racial, né, no nosso país. Então, é inquestionável que persiste com fragilidade políticas públicas de enfrentamento a essa desigualdade. Como o público da escola pública, geralmente de classe social mais próxima à do negro, tem tratado os colegas de cor negra? Há algum tipo de identificação social que amenize o tratamento discriminatório que é dado aos alunos de pele escura? Sim, professor Edson. Vamos partir de duas afirmativas, né? A sociedade brasileira, após 133 anos da abolição da escravatura, permanece exposta a múltiplos mecanismos de discriminação e marginalização social. A segunda é que, embora sejamos a segunda maior população negra do mundo, só perdendo para a Nigéria, somos também um dos mais racistas no mundo. E isso foi reafirmado quando, na Conferência de Durban, nos autodeclaramos racistas. Para além destas questões, vivemos uma sociedade capitalista que instiga o ter cada vez mais. Nos tenta dizer que quanto mais eu tenho, mais forte eu sou, melhor eu sou, e se você não tem, eu sou mais do que você. Como todas essas questões são organizadas, articuladas e estruturais, o público mais empobrecido, financeiramente falando, disputa umas entre as outras do mesmo nível social, sim. E se essa pessoa for negra, diante de uma pessoa não negra, aí sim é que a não negra tende a se colocar num patamar de superioridade. Ainda que more no mesmo bairro, frequente a mesma escola, a mesma sala de aula, vai ter sempre aquele que se sobrepõe ao outro, e este outro tende geralmente a ser o negro. Um estojo cheio de lápis, uma bolsa sem cera que foi entregue pela escola pública, um salgadinho na hora da merenda, fará você acreditar que tem mais condições que o outro. E isso é alimentado pela sociedade do ter. Isso ficou muito forte, por exemplo, durante a pandemia. Um alto percentual de estudantes pobres não conseguiam acompanhar as aulas online por não ter algo que nós achamos extremamente básico. Um celular do tipo smartphone, ou um computador, um notebook, e relatos de crianças que tinham, mas não emprestavam porque os pais proibiam. O Kabengele Munanga nos diz que é na educação principalmente que se constrói essas imagens estereotipadas e discriminatórias do sujeito e da população negra, de modo que apenas a prática educativa tem esse poder de desconstruí-las. Só a própria educação é capaz de desconstruir os monstros que a gente cria, né, e construir novos indivíduos que valorizem e convivam com as convivências. O bullying racial é uma realidade dentro da educação básica. Como tratar dessa séria questão no campo da educação? Lucimere Passos, eu acho que num país onde o atual vice-presidente afirmou que o brasileiro herdou indolência do índio e malandragem do africano, e depois de ser questionado sobre a afirmação, disse que não viu racismo em sua declaração, fica difícil acreditar que o bullying racial que você se refere seja tratado no campo da educação. A escola não está isolada da sociedade. Ela é parte da sociedade. É reprodução dos valores dessa sociedade.
Portanto, a gente vai precisar tratar desta sociedade. Sociedade esta que frequenta também a escola. No entanto, podemos usar sim a escola como meio para tratar essa sociedade que é racista, homofóbica, classista, né? Mas quem está dentro dessa escola é formado dentro de uma pedagogia colonial. Quantos de nós, professores, tivemos a oportunidade de ter em nosso quadro de professores na universidade, professores que trabalham essa questão da pedagogia decolonial, do pensamento antirracista, do eurocentrismo. Nós estamos numa escola que reproduz falas e atitudes, como, por exemplo, elogiar a menininha de olhos verdes e cabelos loiros, dizendo que ela é linda. E as garotas negras que estão na mesma sala ficam subentendendo que para ser linda é preciso ter olhos verdes e cabelos loiros. Que influências o escravismo histórico de tantos anos tem exercido sobre os descendentes dos negros escravizados ainda hoje nas escolas? Bom, professor Edson, embora a gente tenha ótimas leis, como a Lei 10.639 do ano de 2003, que foi alterada pela 11.645 em 2008, que trata da inclusão no currículo oficial da rede de ensino, a obrigatoriedade da temática história e cultura afro e indígena, apesar de grandes teorias acerca do currículo decolonial, antirracista, nossas influências curriculares dentro da escola ainda são coloniais. Assim como o nosso currículo também, né? Se a gente refletir e analisar, não apenas o currículo, como também os planos de aula, os roteiros de classe, né? A gente vai perceber que a gente acha que aplicabilizar a Lei 10.639 é exclusivo do dia 20 de novembro, né? Pintar as crianças negras com aqueles traços feitos de tinta branca, encenar uma dança afro, falar de Zumbi dos Palmares e ainda de quebra pedir para as crianças pintarem uma suposta imagem de zumbi, né? Aí sim a gente vai compreender que nossas influências ainda são eurocentrizadas, né? E eu pergunto, né? Afinal, existe um culpado para perpetuação dessas influências, né, do escravismo, né? E já respondo, né, que sim, somos todos, em forma de sistema, culpados, né? As secretarias de educação que não tratam com a devida seriedade a temática, né, as leis, as universidades que não inseriram oficialmente em suas propostas curriculares disciplinas tais, professores que, quando acontece uma formação sobre a temática, nem lá vão, ou quando vai, diz logo assim, lá vem aquele povo chato falando da mesma coisa. Então tudo isso é estrutural, tudo isso vai nos direcionar para que seja apenas no papel e no discurso. Por isso a importância da militância, porque estes vão, inclusive, parar dentro da escola. À medida que avançamos nos níveis escolares, vai ficando cada vez menor a presença de negros, de modo que, ao chegarmos nos campos de pesquisa mais avançados, nas universidades, por exemplo, os negros já são raridade. Como você vê essa questão? A partir das pesquisas feitas durante o ano de 2018, o IBGE apontou que 78,8% dos jovens brancos entre 18 e 24 anos estão no ensino superior. Entre os negros, nessa mesma faixa etária, esse percentual cai para 55,6%. A taxa de conclusão do ensino médio dessa parcela da população também apresentou uma melhoria desde 2016, de 58,1%, subiu para 61,8%.
No entanto, continua bem menor que a dos brancos, são 76,8%. Segundo a pesquisadora Tatiana Dias, 36% dos jovens brancos estão estudando ou terminaram sua graduação. Entre pretos e pardos, esse percentual cai pela metade, 18%, ou seja, um número foi revelado e dentro dessas análises, desses números, a gente continua sendo menor, minoria em tudo. De que forma o negro vai conviver na escola com uma história escrita predominantemente por brancos, que elege, por exemplo, a princesa Isabel como a redentora dos escravos e praticamente se cala diante da luta de Zumbi e do Quilombo dos Palmares? Pois é, professor Edson, na verdade, nós não vamos viver, essa história que predominante é escrita por brancos. Nós já vivemos, Durante toda a nossa vida, nós vivemos à mercê dessa história escrita por brancos. É por isso que a gente fala o eurocentrismo, Essa história que sempre teve os princípios europeus como centro, como referência a melhor arte, a melhor cultura, a melhor literatura. Então, tudo do branco era o melhor, E a história do negro foi silenciada, foi invisibilizada, foi calada, foi minimizada, E aí, para além do dia 20 de novembro, necessitamos conhecer a nossa história, E quando a gente fala em resistência, quando a gente fala em história predominante, quando a gente fala em Princesa Isabel, o que nós estamos fazendo para romper esses paradigmas de forma efetiva na vida do mais empobrecido? O que é que a nossa cultura escolar está fazendo de relevante para a transformação social? Por quais caminhos a educação pode transformar uma sociedade desigual como a nossa? O caminho, Lucimere Passos, é reinventar a educação. É descolonizar essa educação. A colonialidade do ser, do saber, ela é impregnada nas esferas públicas e não públicas, de nosso país. E esta colonialidade do saber, ela impera no nosso currículo. Ela acaba privilegiando perspectivas racistas, colonialistas e epistemicidas, sustentando essa colonialidade implantada nos continentes não europeus, especificamente aqui no Brasil, apresentando-se assim como um desafio à implementação das leis 10.639 do ano de 2003, que foi alterada pela Lei 11.645 de 2008. Então, só a descolonização da subjetividade, trará essa mudança. Infelizmente, cada vez mais a grade curricular brasileira ela vem sofrendo uma estratégia de embranquecimento. Como assim estratégia? Se hoje nós temos livros didáticos que traz um capítulo inteiro sobre África e sobre relações étnico-raciais. Pois é, esse capítulo inteiro, quando ele não é passado, visto de conta que não está lá, ele é abordado em 2, 3 aulas, Então, é como se a gente conseguisse reparar toda uma história, em 2, 3 aulas, É como se a gente, no dia 20 de novembro, acreditasse que cumpriu toda uma lei de reparação, de toda uma história de sofrimento, de subalternização. Então, a gente precisa de repensar essa escola, repensar essa sociedade. Como eu disse anteriormente, essa escola ela não está isolada, ela faz parte de uma sociedade racista, colonialista, europeia. Então, a gente precisa descolonizar não apenas o saber, mas o ser também.
Tereza, estamos aqui muito agradecidos pela riqueza de sua participação no nosso podcast Aqui às Quintas. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Professor Edson, eu que agradeço a rica participação, rica como experiência para mim em partilhar, alguns saberes com o seu público, do podcast Aqui às Quintas, nessa versão, do Negritudes. Então é de grande valia para a sociedade brasileira esse programa, e eu espero que o que a gente tenha discutido seja apenas um ponto de partida para grandes reflexões, para grandes transformações. Não basta apenas as teorias, os diálogos, as reflexões. Mas o que é que a gente vai fazer com essas teorias, com esses diálogos, com essas reflexões? Então é necessário a gente compreender a engrenagem capitalista que a gente vive, europeia, colonial, compreender. Esses estudos vão servir para a gente compreender e assim a gente tomar desejo de transformação, de transformar a sociedade. E eu acredito fielmente, enquanto professora da rede pública, de ensino, eu acredito fielmente na educação como um meio para transformar a sociedade. Mas não é com falas bonitas e com programas superficiais, mas é com verdadeiras estratégias de descolonização, do ser, do saber, do fazer. E isso requer grandes mudanças inclusive em todo um encargo do capital, das finanças. A gente tem um discurso muito bonito de transformar a nossa sociedade, mas quando diz assim, é preciso investir milhões, aí a gente já recua. Então, o capital é necessário sim para transformar essa sociedade. Então, para além das teorias, a gente necessita transformar a nossa realidade. Eu agradeço à doutora Lucimere Passos, ao professor Edson, e convido a sociedade caruaruense não apenas, pernambucana não apenas, brasileira, para acompanhar o podcast aqui conosco, e todos os outros participantes que hão de vir ainda. Muito obrigada, um grande abraço. A escola tem sido no Brasil, ao longo dos anos, um importante demarcador social na medida em que recebe com mais atenção e conserva por mais tempo os alunos brancos e de classes privilegiadas, favorecendo a estes mais oportunidades de crescimento intelectual e de formação como classe dominadora. É urgente que essa mesma escola seja também o espaço de abertura, de libertação, de agregação de outras culturas, outros pensares, outras classes sociais, pessoas de todas as cores, para que a gente tenha a esperança de um dia vivermos e convivermos numa sociedade efetivamente igualitária. O podcast Aqui às Quintas faz parte da Rede Nordestina de Podcasts e você nos assiste nas plataformas de áudio Spotify, Anchor, Google Podcasts, Disjuntor, Pocket Casts, Rádio Public e ainda no YouTube, no canal Aqui às Quintas. O nosso e-mail, aquiasquintas@gmail.com. Obrigado a todo mundo que esteve conosco. Semana que vem, eu e a militante da causa negra Lucimere Passos voltaremos para abordar outro tema relevante na temporada Negritudes. Fica o permanente convite para nos encontrarmos sempre aqui às quintas.